pessoal, ok? Hoje estamos aqui, de novo, nessa resistência entre as pedagogias e os meios pedagógicos. Um chapéu aqui cubano, com respeito. Mas a questão do treinamento aqui, né? O treinamento desportivo, carga, estrutura e planejamento, já falei, está um pouco desgastado, igual o meu joelho, os nossos joelhos, que é uma sustentabilidade ligada à articulação do joelho, que sustenta também a coluna, e outras articulações que eu já falei, ok? Então o fato é esse, nós olhamos o campo esquelético, a importância de enriquecer, ou seja, haver esses canais ligados aos e-mails que vai ser comportas para o cálcio. Vemos que não é o Cássio do Flamengo não, um zagueiro, tempos atrás, que ele podia ter a altura pequena, como o Rogério. Alguns falam que ele era menor na nossa televisão. O cara é grande, rapaz. A grandiosidade está dentro de nós. Eu estou falando que muitas vezes, a maioria das vezes, tempos atrás, o zagueiro tinha altura, tipo um jogador de voleibol, que eu falei sobre o Tandy. Porque a altura, ela é peculiar, mas não tem dinheiro nos e coloca fatores. Camisa, não tem mais fatores importantes que vêm a relacionar o nosso dia a dia, ok? Então, eu particularmente já em campos de outras modalidades, já vi pessoas com altura muitas vezes que não que nos traz uma longitude de existências nesses panoramas e patamares. Hoje, os meios ecléticos colocam bússolas além dessa linguagem e ciência ligada à própria corporeidade e treinamento, ok? Então, quando falamos sobre divisões, falamos de anatomia, quando falamos de divisões, falamos sobre como eu estava há pouco tempo agora, estava citando Costa, eu coloquei uma música e fiz movimentos ligados ao meu contexto histórico, ligado à ginástica livre, né? E dos seus segmentos articulares. Vai fazer um movimento, ou seja, que vai havendo o quê? Costa, em 1995, faço ginástica localizada. E eu lembrei que o tempo agora, eu estava depois de uma partida, um rapaz, né? Colega, chegava nosso aí, né, vou pegar um refrigerante, eu peguei uma Coca-Cola, eu vi que na época, que aquele livro do Costa, Marcelo Costa, não é o Marcelo que eu falei Pimentas ali não, o Marcelo da flauta não. O Marcelo ele fez certo, é lógico que o pai pode ter surrado, pode ter batido, ou seja, para ver que a flauta, né, não ia dar dinheiro. Né? A flauta, né? Flautinha, ou seja, flautinha, né? Então, muitas vezes, naquela cultura para ele não era, mas a maioria das vezes tem alguns instrumentos, como o esporte, é muito dinheiro para comprar, ou seja, um teclado na época, um piano. Piano, ou seja, quem tocava, né, nas coordenações finas e percepção, só pessoas de elite. Você pode ver que esses filmes épicos, na maioria das vezes, quem tinha aula de piano, tinha aula de quê? Francês, outros idiomas. Fazia parte da escola e o colegiado. Você pode perceber que a maioria das princesas e príncipes, eles tiveram aula de piano e outros instrumentos e ferramentas. Porque o quê? A questão de um campo de paradoxal relacionado ao reinado, ou seja, e também quando havia algum tipo de duelo entre homens e mulheres na época, que era a dança, não é o tango muitas vezes, a salsa, mas é outro tipo de música, né? O merengue, colocava esses patamares ligados à cultura corporal. Ao meu ver a aula, eu tive nota boa ainda, porque a própria professora na época, foi em 2004, nossa, ela me deu o quê? 8? Hoje eu lembro 8. 8, esse aqui deve ter aliança, ou seja,
tipo de aliança com o ser superior aí. Ela estava falando que gostar de Vygotsky, na linguagem superior, isso aí, muitas vezes vai se esforçar e vai estudar tanto que muitas vezes nem vai perceber que teve a capacidade de chegar onde chegou, que é o primeiro período, o primeiro casamento. O segundo período é o oitavo, quando você acaba. O primeiro período é o casamento, é apresentável, o que é educação física, aquela perplexidade, aquela marginação. O segundo casamento é o quê? É com gênero. E foi a minha dissertação que eu tentei me esforçar fazer. Por quê? Primeiro casamento, primeiro período, conflitos. Às vezes, não vou falar que é analfabeto, eu fico dizendo aí. Mas o que aconteceu? Não sabia. O que é educação física? Ela perguntou para mim, a professora, na aula de dança. Educação física é jogar bola. Educação física é bater uma bola, uma pelada. Aí quando eu falei uma pelada, a galera começou a rir. Porque muitas vezes, quando eu falei, eu posso fazer movimentos aqui, no campo de uma expressão, em libras e outros campos oriundos, pode ser um diferencial. Há conceitos e conceituações. Então, nessa pedagogia e e-mails, nos coloca fatores importantes que relacionam a nossa vida. Ok? Então, quando eu comecei a iniciar lá, cheguei a fazer os campos teatrais, não ligado a Romeu e Julieta que eu cheguei a participar, mas a Pompeia, a história de Roma, como é que era ali após os discursos retóricos, o que acontecia, mulheres, homens, ou seja, aqueles campos de docilologia, a mulher ali era o quê? Não era como objeto, um comércio, ou como o Rubem Alves fala, né? A palavra comer e cultivar é um processo que ocorre, ok? Mas o que? Ali era um intercâmbio, um canal político, né? Nos impérios que nos coloca questões também relacionadas à consciência negra e outros fatores, ok? Embora a consciência negra ligada aos campos de cotas, alguns pensavam que eram porque era pobre coitado, mas eu precisei. Mas mesmo assim não acreditaram que eu tinha uma mistura brasileira. Não é questão de beleza, porque a beleza eu já falei para os senhores e senhoras aqui. O Rubem Alves chegou, colocou uma música no seu CD, colocou um fone, ao meu ver, ficou pensando, olhando para a mulher dele, a esposa, não sei. Aí que falou assim, a beleza ela vai nos dando uma experiência que vai passando. Eu queria chegar nessa idade, falando nesse assunto, por isso que tem esses canais que eu tô falando aí. Não sei qual o tempo que eu tenho a cada dia, o tempo é aberto, se é fechado, mas sabemos que nós não temos imortalidade. Então, algumas coisas que eu falava na sala de aula, hoje eu falo, repetindo, fazendo uma reprise, para lembrar, e quem quiser, ou seja, compartilha aí, ok? Praticamente, olha só, veja bem, praticamente, o nosso músculo, sistema cardiovascular, vai havendo o quê? Rupturas, processos maturacionais, ok? Praticamente, os processos hormonais, sensoriais, praticamente os processos linfáticos, urinários, ripossomos, né? Estava vendo um professor aí, o professor fala sobre ripossomos, né? Ripossomos, coisas me corrige aí, que fala sobre o DNA, campo genótico. Muitas vezes a pessoa toma um campo de um anabólico aí, um esteroide aí, só 2 ou 3, o cara tá igual o Bonnie, mas tem que treinar. Tem que treinar a racionalidade. Embora alguns já estão entrando nesse assunto sobre campo maturacional do corpo humano e o seu desenvolvimento, que tem esse tipo de substâncias que nos colocam o tipo de reposição, ainda que há polêmica. Aí a questão é, o hormônio é um esteroide ou não? Alguns PhDs, alguns autores falam que o hormônio não é esteroide. O esteroide é algo sintético, fabricado e bioquímico. Eu falo, mas o hormônio o que é? É bioquímico também não? Então são fatores. Há autores, eu fico com os dois. Ao meu ver, o esteroide, como o hormônio também, é um campo de um processo que ocorre, mas há diferenças. Há diferenças, pessoal. Ok?
ok? A diferença.